Olá, então, família, Essência da Alma, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje num dia diferente, num horário diferente, para ter uma conversa diferente, né? Sexta-feira Santa, como é que vocês estão? Como é que está a família? Como é que vocês estão, vamos dizer assim, lidando com pessoas que ainda não têm um suporte que vocês têm? Contem para mim aí. Eu tô aqui onde eu tô, aqui na família do Beto é mais tranquilo, né? Da minha mãe que é mais complicado. Aqui tá de boa. É? É. Bom. Quem mais? Eu tô tranquilo. Eu ultimamente só observo. Quando vem alguma vontade assim de julgar, eu já digo, não, pra quê? Aquela Então, conversa minha comigo mesma. não é? Mais alguém? Eu não ligo para isso. Pois é. É muito interessante. Eu queria também perguntar como é que está a energia de vocês, se vocês estão bem, se vocês estão se sentindo mais cansados, mais desconectados. Eu andei uns dias mais cansadas, mas agora tem uns 2 dias que eu tô melhorzinha, mas eu andei uns dias bem baqueada. Mas aqui é só porque eu não tomo vacina, que a gente praticamente passou a noite em claro, assim. Mas tá normal. Vai presentear a gente com a leitura, Nina? Eu digo assim, não estou falando só no dia de hoje, eu estou falando ultimamente. Vocês estão se sentindo um pouco mais desconectados, percebendo assim as coisas acontecendo muito mais rápido, o dia passando muito mais rápido. Eu vou ser honesta. Isso sim, isso sim. Teve um Olha, dia nós que já temos um eu quase brilho. saí de camisola aqui, porque assim, eu estava tão. Eu fui descer para jogar o lixo quando eu desci o primeiro lance de escada, que eu olhei, que eu vi que eu estava de camisola. Eu falei, Jesus amado, o que eu estou fazendo? Deixa eu botar minha cabeça no lugar. Sacode, hein? Né? Então, assim, eu tô vendo muito isso, as pessoas, né, assim, nessa desconexão com o agora, com o aqui, com o agora, né? Então, eu queria saber se vocês estão percebendo isso, se isso está acontecendo com vocês, se vocês estão percebendo que as pessoas ao lado de vocês também estão assim. Eu tenho ouvido muito assim, nossa, eu estou muito cansado. Lá, pelo menos lá na escola, sabe, os professores, nossa, está cansado. Nossa, a semana passou rápido, né? Nossa, já passou o mês todo, já estamos entrando em abril. Tá todo mundo percebendo que. Aí, às vezes eu entro no Uber também, né? Aí o motorista do Uber fala, nossa, tá corrido, mas eu acho que é porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente nem tá vendo. Falei, realmente está passando rápido. As pessoas estão reparando isso, sabe? Dessa velocidade do tempo. Sim, e isso é real, tá? Isso não é uma percepção errada que nós estamos tendo, não. Isso é real. É o que eu estava até falando aqui agora mesmo com a Mari, né? A Mari estava comentando que as coisas para ela estão acontecendo muito rápido. Então, a gente precisa ficar muito atento com aquilo que a gente está manifestando. E o problema é que a gente manifesta de forma inconsciente, né? A gente muitas vezes não tem a percepção que a gente está manifestando coisas negativas com os nossos pensamentos, né? Quando a gente fica ali criando formas, pensamento, pensando em algo negativo, pensando em escassez, pensando em dificuldade, pensando em doença. Tudo isso, gente, é manifestação. Tudo isso é gerar formas, pensamento, e toda manifestação está acontecendo muito mais rápido. Tanto o que é positivo, quanto o que a gente manifesta de forma negativa. Então, hoje, o orai e vigiai nunca foi tão primordial na nossa vida. Orai e vigiai os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa verbalização. Não vamos estar criando aí um ciclo de magia negativa para a nossa vida, né?
Quando a gente pensa, quando a gente sente e verbaliza, a gente fechou a tríade da magia. Vocês já sabem disso, né? Então, muito cuidado com aquilo que, como o nosso Senhor dizia, hoje, nessa Sexta-feira Santa, a gente vê as pessoas aí nessa onda que ainda é imensa, né, de falar que, não pode comer carne. A minha mãe, desde que entrou a quaresma, ela não come carne na sexta-feira. Quando é Semana Santa, quarta, quinta e sexta ela não come carne, e aí vira aquela ladainha, e assim. Eu falo porque eu tenho isso dentro da minha A família. minha também, Nina. Não sai nem para fora para trabalhar, fazer nada. Minha também não. Não faz nada, sabe? Ai. Mas a língua não segura dentro da boca, Fernando. Exatamente. Eu brinco com a mãe, eu apelidei ela de Vigilare. E tem uma empresa de vigilância lá que é gigante lá no Rio Grande do Sul, lá. Porque tudo que você passa, ela sabe. Não é? Então, assim, a minha mãe, eu chego lá, porque a minha mãe é assim, se der 15 minutos da hora de chegar, não chegar, ela vai para a porta esperar. E aí, ela é daquelas que ela faz assim, ó, ela tem o portão, aí ela abre só um pedacinho do portão e fica assim, olhando para a rua. E eu chego lá, ela já tá, ó, a vizinha, não sei o quê, não sei o quê. Ó, a fulana do lixo, não sei do que, não sei do que. Eu falei, escuta, de que adianta a senhora ficar sem comer carne e ficar aí falando da vida dos outros, se metendo na vida dos outros? Porque a vizinha parece que colocou o armário na cozinha dela inteira, de onde ela tirou esse dinheiro? Eu falei, é da sua conta? O que você tem com isso? Você que tá pagando, né? Então, gente, como o nosso bom Jesus, nosso mestre Jesus falou e nos ensinou, o que mata não é o que entra, né, pela boca, é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca fecha essa tríade da magia que nós falamos, porque sai junto com o pensamento e o sentimento, né? Então, as pessoas têm que ficar mais atentas a isso. É o que eu falei para vocês lá no grupo. Se a gente for, as pessoas, elas pegam partes ali, trechos da Bíblia, a própria religião, as próprias religiões fazem isso, pegam trechos da Bíblia que são convenientes, vamos dizer assim, né? Para determinado momento, para determinada pessoa, para enfim. Mas vocês já pararam para pensar se fosse seguir toda a Bíblia ao pé da letra, né? Eu estava falando para a Silvia, vai trabalhar amanhã, Silvia? Tinha que ser castigada pela Bíblia. A Bíblia não fala isso? Então vamos seguir a Bíblia, né? Vamos matar todas as bruxas? A Bíblia fala isso. Vamos matar as virgens, as crianças, os idosos, entrar nas casas, né? Fazer toda essa... Gente, é muita hipocrisia. Vocês não concordam comigo? É muita hipocrisia. E as pessoas se contentam em serem subordinadas a essa hipocrisia. A verdade é que os seres humanos, eles não suportam a verdade. Não suportam. A grande maioria não tem capacidade para suportar a verdade. E nós que estamos nesse processo de despertar, o que acontece com a gente? Eu queria falar isso com vocês hoje de uma forma rápida. Mas, assim, o que acontece com a gente que está nesse processo de despertar? Acaba que a gente tem que se moldar. A gente tem que se moldar ao mundo à nossa volta, porque, afinal de contas, a gente está aqui, né? A gente está nesse mundo. A gente está vivenciando, é aquela coisa assim, você vai, você vai para a festa, você não gosta da música, se você não dança, você não participa da festa, não é isso? Então, a gente acaba tendo que se moldar a isso. E isso faz com que a gente tenha essa sensação de estarmos cada dia mais desconectados. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui no supermercado hoje de manhã, eu saí da casa da minha mãe, eu fui no supermercado, eu deixei o Márcio na academia e fui com a Alice. Um supermercado grande aqui de Goiânia, um atacadão, enfim, gente, eu hoje juro para vocês, eu achei que eu fosse enlouquecer. Eu peguei o carro com a Alice para sair, e a Alice, para piorar mais ainda a situação, ela falou, mãe, eu vou ali ver se eu acho um bichinho de pelúcia, e eu já estava com o carrinho do lado de fora do supermercado, eu não estava aguentando ouvir a voz das pessoas,
Eu não estava aguentando o som que estava no ambiente. Aquilo foi me dando uma ânsia de vômito, eu fui ficando ruim, e eu tentando me controlar, e eu, gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E a Alice me deixou esperando 20 minutos. Quando a Alice chegou, eu não sabia se eu voava no pescoço dela, eu não sabia se eu xingava. Eu sei que eu peguei esse carrinho, eu peguei essas coisas, eu joguei praticamente dentro do carro, e eu saí com esse carro, gente, juro pra vocês, eu nunca fiz isso, eu saí com esse carro cantando pneu. Eu peguei uma avenida aqui para vir para casa, que os carros não saíam da minha frente, e eu comecei a fazer tipo Velozes e Furiosos, sabe? Cortando um carro, cortando o outro, e teve uma hora, e a Alice atrás, e a Alice olhava, eu olhei, na hora que eu olhei no retrovisor, que eu vi o tamanho do olho dela, eu falei, o que eu tô fazendo? Pera, deixa eu me controlar. Ô, Nina, Ah, usa fone, bota música, alguma coisa pra tocar quando tu vai nesses lugares, que dá não, eu faço. Geralmente, uma assim, eu não quebrada. preciso de fone, Fernando. Isso nunca aconteceu. Eu não sei o que foi hoje. Algo muito forte aconteceu ali. Sabe, eu não, há muito tempo eu não tenho mais esse problema de sentir isso em lugares, nem supermercado, nem shopping, eu vou de boa. Mas eu, sinceramente, não sei. Eu ainda estou tentando entender o que aconteceu. Quando eu parei o carro para pegar o Márcio olhou para mim e ele falou: O que que você tem? Eu falei: Eu não estou bem, só não fala comigo. Ele falou: Você quer que eu dirija? Eu falei: Não, deixa eu dirigir, porque eu dirigindo pelo menos parece que vai. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu estou dirigindo, parece que eu vou me acalmando um pouco. Então, assim, eu percebi essa desconexão muito, muito intensa hoje. Eu estar ali num ambiente com muitas pessoas, as pessoas falando, e eu não consegui me encaixar mais naquele lugar naquele momento. Sabe quando você fala assim, o que que eu estou fazendo aqui? Para que que eu estou aqui? Eu comecei a surtar. Eu falei, não, 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 não. Mas, enfim, a gente precisa se moldar, a gente precisa se adaptar. A gente para e pensa e observa que as pessoas, elas criaram uma zona de segurança em volta delas. Essa zona de segurança inclui a religião, né? Inclui estar ali brigando por direita, por esquerda, inclui estar brigando por time de futebol, achar que isso é normal. Nós fomos criados para acreditar que tudo isso é normal, quando na verdade não é. A gente vive em um mundo, como eu disse, a gente tem que se adaptar, por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde o dinheiro é a única moeda de troca que a gente tem. A gente precisa do dinheiro. E só que para a gente as coisas já não estão mais fazendo sentido, né? A gente já tem que ficar se moldando, se adaptando, tentando, como a Mari falou, não julgar, né? Tentando entender, e isso cansa. Isso cansa. Por isso que muitos estão se sentindo cansados. Por isso que muitos estão vendo o tempo passar muito rápido. Mas essa questão do tempo também é uma percepção. Então, as pessoas que conheciam a gente antes, que ainda estão no nosso convívio, porque eu tenho certeza que para todos que estão aqui, muitos já não estão mais no convívio de vocês, né? Com certeza, muitos já não estão mais no convívio de vocês. Mas aqueles que ainda estão, com certeza, devem olhar e pensar: essa pessoa tá louca, né? Então, quem são os loucos hoje na história? Somos nós. Somos nós que estamos tendo coragem de questionar. Somos nós que estamos tendo coragem de ir atrás da verdade. Porque aqueles que criaram essa zona de conforto, aqueles que estão dentro dessa caixa, né, eles olham e eles não aceitam. Por que que eles não aceitam? Porque eles não entendem. E tudo que a gente não entende, a gente tem dificuldade e preguiça de ir atrás. Eu tô com preguiça de olhar rede social, de mexer em rede social.
Até ontem uma pessoa me perguntou, eu nunca mais vi um vídeo seu na rede social, eu falei, nem vai. Porque eu não tenho mais disposição e nem paciência. Hoje eu ainda pensei em fazer um vídeo para falar sobre a Sexta-feira 13, eu falei, para quê? Para quê? Porque as pessoas que estão ali, elas não vão entender o que eu vou falar. Pouquíssimas vão. Né? E não há mais tempo, não tem mais tempo para a gente querer mudar a mente das pessoas. Não adianta uma pessoa virar e falar assim, eu queria entrar no seu grupo do Essência da Alma. Essa pessoa vai entrar aqui, ela vai se sentir totalmente perdida. Vocês concordam comigo? Vocês acham que alguém que entre hoje aqui nesse grupo vai entender do que a gente está falando? Não vai. Então, assim, o ser humano é muito imediatista, o ser humano quer as coisas, para ontem. As pessoas pensam que, eu quero conseguir uma conexão com a espiritualidade, com os meus mentores, e pensam que isso acontece da noite para o dia. Não vai estudar, não vai meditar, não vai praticar isso por anos para ver se vocês não conseguem. Não conseguem. Então, nós estamos sendo chamados de loucos, porque nós estamos tendo coragem de viver fora dessa caixinha, de pensar e de ver fora dessa caixinha, fora dessa zona de segurança, dessa zona de conforto, que é tão desconfortável que a gente foi colocado dentro. Então, vamos entender o seguinte, a capacidade de cada pessoa de suportar alguma coisa está ligado a quê? Está ligado ao seu campo de energia. Eu já expliquei para vocês que energia é informação. Energia é informação. Então, isso depende do campo energético dessa pessoa. Quanta informação ela tem capacidade de absorver. Se a gente for medir o campo energético da maioria das pessoas, é um campo energético muito curto. Muito bifurcado. Então, ali não cabe mais informação, porque a pessoa própria não expande a sua energia. Quando nós buscamos conhecimento, quando nós expandimos a nossa consciência, nós ampliamos o nosso campo energético. Essa é a única forma. Energia é informação. Então, a única forma de expandir esse campo energético é ampliando o nosso consciente, a nossa consciência, o nosso campo consciencial. Lembra quando eu expliquei para vocês a questão das crianças? Vamos dar o exemplo aqui dos autistas. São almas, são fractais que têm um aspecto de luz muito grande, que não, esse corpo físico não comporta com facilidade. Então, existe essa descompensação energética, é o gradiente de luz. É muita informação que essa alma traz para um corpo que não tem coeficiente energético para suportar. Lembra? Energia é informação. Uma alma que tem muita informação, o corpo tem que se adaptar. Porque esse corpo não foi feito para isso. Esse corpo, na verdade, ele foi produzido para não expandir. Porque um corpo que se expande, uma consciência que se expande, é difícil de ser controlada. Tá travando para vocês o que eu tô falando? Não? Porque para mim aqui a imagem tá travando. Tá não, né? Então a gente não está aqui para questionar, nem para julgar quem quer que seja da nossa família, que seja do trabalho, que seja do grupo de amigos, que ainda está chamando a gente de loucos, né? Que olha para a gente, ou que se afasta da gente, a gente não tem que julgar. Esse é um dos pilares do que o nosso Jesus Cristo nos ensinou. Não julgue, né?
Cada um absorve o que tem capacidade e o que escolhe absorver. Então, a gente não tem que empurrar a goela abaixo o entendimento que a gente já tem, e a gente também não tem que se sentir superior a ninguém por causa disso, tá? Não vamos deixar que o ego entre nessa história. Porque se a gente para e observa, a gente vê que quem tá louco não somos nós. Quem tá louco é a própria sociedade, que ainda se mantém aprisionada, que ainda acredita que não comendo carne na Sexta-feira Santa tá salvo. Ah, eu tô livre dos meus pecados porque eu não comi carne na quaresma inteira. Eu fiquei 40 dias sem comer carne, mas eu posso passar o resto do ano fazendo cagada, né? Então as pessoas ainda estão presas a esse tipo de consciência limitante. E é essa consciência limitante que faz com que essa sociedade esteja louca, completamente louca. Mas para eles, os loucos somos nós. Para a maioria, uma pessoa que tem autismo é que é diferente, né? É que como se diz, eu já vi uma mulher aqui no condomínio falar de uma criança que é autista, chamar o menino de doido. É muito fácil, né, a gente apontar e chamar uma pessoa de louca, de doida, por quê? Porque ela é diferente da gente, porque ela pensa diferente da gente. Então, se a gente entende os 4 pilares do Cristo e começa a colocar isso em prática na nossa vida, a gente percebe que loucos são aqueles que preferem se manter dentro dessa zona de conforto que é tão desconfortável. A gente acaba ficando deslocado, se sentindo deslocado. Eu acho que foi isso que eu senti hoje no supermercado. E há muito tempo eu não sentia isso. Muito, muito, muito tempo eu não sentia isso. Eu vou em lugares públicos, já tem algum tempo, tem um pub aqui em Goiânia que só toca rock, eu gostava muito de ir lá, mas não me sentia mal mais lá dentro, mas não estou mais sentindo vontade, né? Então, gente, a gente está vivendo, a gente está caminhando um caminho que é muito solitário, porque aqueles que estão à nossa volta não veem o que a gente vê, não percebem o que a gente percebe, não questionam o que a gente já está questionando há muito tempo. Então, a gente acaba se sentindo cansado, solitário. Muitos pensam, muitas vezes pensam, e eu falo porque eu já pensei, em largar tudo e, eu vou largar tudo isso, né, vou voltar a ser louca. A louca que a sociedade aceita. Mas não tem como. Não tem como. Porque, às vezes, no mesmo dia que eu pensei isso, no mesmo dia eu já voltei a ser a louca que a sociedade não aceita. A gente não consegue mais voltar atrás. Uma consciência que se expande, ela não regride mais. Não tem como, né? Então, se algum de vocês sente isso, tamo junto. Faz parte desse processo. Porque despertar dói. Despertar não é fácil. Ter coragem para buscar o conhecimento não é fácil, porque nós vivemos em um mundo onde todo o real conhecimento nos foi ocultado, né? Nos foi negado, na verdade. Então, nós estamos tentando nos livrar todos os dias desses altos enganos, vamos dizer assim, né? Porque é aquilo que eu falei no começo, é orar e vigiar o tempo inteiro. A gente precisa estar vigiando, como a Mari falou, para não estar julgando o que seja o marido, que seja o filho, que seja a mãe, que seja o vizinho, né? São altos enganos que a gente fica tendo que lidar com eles todos os dias, porque a gente não está questionando só o mundo, nós estamos nos questionando. Vocês percebem isso? Nós estamos nos questionando. Hoje, vocês não se veem mais como vocês se viam há 3 anos, 5 anos atrás, ou se veem? Não tem como. Não tem como. Então,
Se a gente está desse jeito, imagina as pessoas que não estão buscando esse entendimento, né? Porque para elas, se para a gente está difícil, para elas é uma dificuldade inconsciente, porque eles não sabem com que eles estão lidando, eles estão sentindo que o emocional está desmoronando, a mente já não trabalha mais como deveria trabalhar. Por quê? Porque eles estão já vivendo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O planeta Terra, Gaia, o espírito do planeta Terra, porque o planeta tem uma consciência, o planeta tem uma alma. Gaia, para vocês saberem, a gente vai falar essa semana. Eu queria muito que vocês se organizassem para a gente estar junto, pelo menos a maioria de nós aqui, para a gente conversar esse assunto. Mas Gaia é um espírito ancestral, que está aqui, que veio aqui para esse planeta. Então, a Terra, o planeta Terra, na verdade, ele já está na quinta dimensão. A gente fala que está passando pela transição. A transição sempre existiu, não só aqui no universo inteiro, mas o planeta, ele já vibra em quinta dimensão. Acontece que os seres que estão aqui ainda estão vivendo uma energia de terceira dimensão. E aí a gente está vendo as mentes colapsando, a gente está vendo as pessoas mais irritadas, mais cansadas. Quem é uma pessoa que já tinha um estupim curto, estoura muito mais fácil. Quem tinha uma tendência aí a ser triste, está muito mais triste, né? Então, as coisas, elas estão se acelerando. Por quê? Porque essas pessoas estão vivendo numa frequência que não é mais compatível com elas. Nós estamos vivendo numa frequência que nós estamos tentando nos adaptar a ela. Então, a gente tem que ter discernimento para entender o processo de cada um, para entender esse quociente energético de cada pessoa, quanto de informação cada pessoa é capaz ou está disposta a receber. Então, os despertos, eles estão, eu diria que vivendo vidas duplas. Nós estamos vivendo vidas duplas. Por que vidas duplas? Porque nós estamos vivendo a verdade dentro da mentira. Entendem isso? A gente vive, está sabendo o que é verdade, mas vivendo dentro da mentira. É aquela coisa que eu falei mais cedo, ou dança a música ou não participa da festa, né? Então, eu que detesto sertanejo, se eu vou para uma festa que está tocando sertanejo, ou eu danço a música sertaneja, ou eu saio da festa. E a gente tem como sair dessa festa? Não. A gente não tem ainda como sair dessa festa louca, né? A gente ainda precisa do dinheiro para pagar os boletos, para pagar as contas. A gente ainda precisa lidar com as pessoas que estão aí acreditando que porque não vão comer carne hoje estão salvas, né? Ou são melhores do que as outras. Então, nós estamos vivendo uma vida dupla, vivendo a verdade, sabendo da verdade dentro desse mundo de mentira, e a gente tem que se adaptar a isso, ou a gente enlouquece. Então, vamos procurar nos adaptar, porque a gente não tem outra escolha no momento, tá? Não temos outra escolha. Ou a gente se adapta, ou a gente acaba enlouquecendo junto, certo? Então, eu diria que nós estamos, ó, de parabéns por estarmos suportando tudo isso até aqui, porque eu sei que não está sendo fácil. Não está. Estamos de parabéns. Eu vim aqui hoje para bater palmas para todos nós. Porque eu sei que não é fácil. Não é para mim, não é para vocês. Lidar com tudo que a gente já viu desmoronar, né? Então, que a gente possa continuar
ampliando esse nosso gradiente energético, porque, afinal de contas, nós escolhemos estar aqui, né? Então, se a gente escolheu estar aqui, é porque a gente sabia a grande oportunidade que nós teríamos para expandir a nossa consciência. Consciência, gente, é a nossa alma, né? Então, se a gente escolheu estar aqui, vamos aproveitar essa oportunidade ao máximo que a gente puder. Porque ou é agora, ou não vai ser para muitos, por mais muitos milênios em outros planetas. A gente já falou sobre isso também. Então, se a gente escolheu, é porque a gente sabe a grande oportunidade que a nossa alma teria. Hoje, inclusive, eu estava comentando com o Márcio, façam uma pequena pesquisa aí, que vocês vão ver que o número de nascimentos hoje é muito inferior ao número de falecimentos. As famílias antigamente tinham 10 filhos, né? Passou para 5 filhos, depois passou para 3, hoje nem isso. Hoje os filhos são os cachorros, os pets, os gatos. Um pé de cacto. Não é? Então, a população, ela está diminuindo e isso faz parte desse processo. Faz parte desse processo. A evolução que nós vimos, quem aqui nasceu como eu, o Márcio no final dos anos 60, eu no começo dos anos 70 aí, né? Mas vamos pegar aí o pessoal que é mais aqui do grupo, que é um pouco mais jovem, vamos colocar aí dos anos 90 para cá. Gente, quem nasceu, quem viveu os anos 90, imaginava que hoje, 30 anos depois, estaria vivendo como está? No mundo como está? Eu digo em questões de mudança tecnológica, da tecnologia. Gente, quem aqui viveu na época que não tinha internet? Fala aí. Eu sei que a Glau, a Mari, né, a Silvia, Fernando, eu não sei. Sabrina também não sei, mas enfim. Vivi sim. Eu fiz pesquisa, eu fazia na biblioteca pública, eu não fazia no computador. Exato. Eu sou do tempo do Quantos Lampião. trabalhos que eu pegava 3 livros para fazer a comparação. A gente tinha aquela enciclopédia vermelha na estante de casa. Barça. Enciclopédia Barça. Exatamente. Nina, Oi. eu ainda peguei a época do Lampião, que não tinha nem energia elétrica ainda. Eu também. Eu também, gente. Na casa da minha Peguei avó. tudo isso. Eu nasci em fazenda. O Na banheiro casa era da do minha lado avó de fora também. da Era casa. lampião com aquele gásinho, com, acho que era querosene. Essa mesmo, querosene. Isso. A casa inteira cheirava Querosene, vela. Roupa fedia fumaça, porque era no fogão a lenha que secava a roupa, porque estava chovendo. A casa da minha avó, eles colocavam, não sei se, hoje eu não sei se ainda tem no supermercado, nunca mais vi. Era um negócio para matar mosquito, que era um trenzinho Lá assim. em casa eu chamava de sentinela, na casa da minha avó. Se acendia a pontinha, ele ia queimando, Aham. assim, sabe? Gente, aquilo ali, se a gente colocar isso dentro de casa hoje para as nossas crianças, os meninos intoxicam. Boa noite, ainda tem. Nós temos aqui, Nina. Pois é, porque aquilo ali foi considerado tóxico, e eu passei a minha infância cheirando aquilo. Não, mas A minha mãe passava vocês não Neucídio na chegaram cabeça da gente parte para matar pior. Viu? Então, Vocês não chegaram na parte de pegar uma lata de tinta da 3.600, encher de bosta de gado e queimar. essa eu nunca fiz não, Fernando. Tá na cozinha ali, a filha carregando o fone, pode tirar lá. Vocês pegavam piolho? A minha mãe tacava Neucídio na cabeça da gente, colocava sentado no sol quente para os piolhos morrer. Não fala não, Também ainda peguei colocava um isso aí. saco de plástico na cabeça. Colocava um A saco. minha filha da latinha aquela. Gente, então, o que eu quero com isso? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Lembra que a gente começou falando que tudo está acontecendo mais rápido? Né? Eu perguntei, vocês estão percebendo que o tempo está mais rápido, o dia está, né? Por quê? Porque
essa mudança que nós tivemos em 30 anos, 40 anos, que para a gente já foi uma coisa absurda, né? Essa mudança, ela vai acontecer nos próximos 30 anos 10 vezes mais rápida. Então, vocês imaginam tudo que a gente viu acontecer em 30 anos, é como se isso acontecesse em 3 anos. Vocês estão entendendo? Nós vamos ter um quantitativo muito grande de acontecimentos e mudanças. Vocês conseguem imaginar, quando a gente fala assim, a pessoa fala, mas não tem como isso acontecer. Tem. Eu digo para vocês que daqui a 5, 6 anos, tudo que a gente conhece em termos de governo, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de religião, gente, eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, de 5 a 6 anos, tudo isso já não vai mais ser como a gente vê hoje. Não vai. Então, é isso aqui, ó, é um pulo para que tudo o que a gente entende como certo não exista mais, não da forma que a gente conhece. Então, nós estamos vivendo uma mentira. Mas nós sabemos qual é a verdade. Só que isso é muito solitário, por quê? Porque a gente não pode compartilhar, né? A gente não pode hoje querer mudar a mente de quem não quer mudar, de quem não aceita mudança. Como que faz para a gente viver nesse mundo de mentiras, sabendo que é verdade? Por exemplo, o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro foi criado para quê? Para nos escravizar dentro do trabalho, dentro do sentimento de escassez, dentro do medo de sentir fome. O dinheiro foi criado só para isso. Mas a gente precisa do dinheiro ainda, não precisa? Precisa. Então, como que a gente faz? Eu pergunto para vocês. A gente se adapta. A gente não tem outra escolha. Eu falo para vocês que nos meus atendimentos, eu atendo as pessoas e durante ali o atendimento, a pessoa fala, a pessoa que é aquela muito religiosa, porque eu atendo gente de todas as religiões, então chega uma pessoa que é muito religiosa, ou um evangélico, ou um espírita que ainda está preso aos próprios dogmas do espiritismo, porque o próprio espiritismo se atualizou. Aquele espiritismo que foi decodificado por Allan Kardec em 1800, aquilo ali serviu como uma base, como um sustento, como um esteio para quem naquela época estava buscando entendimento, mas até aquilo hoje já mudou. O espiritismo, segundo Allan Kardec, ele já tem que ser reavaliado. Porque as almas que viviam em 1800 não são as mesmas que vivem hoje. Concordam? O entendimento que os próprios espíritos tinham em 1800 não é o mesmo que se tem hoje. Então, a gente precisa se adaptar. E aí as pessoas me procuram na hora que elas estão no desespero, vem aqui, eu faço o atendimento, elas melhoram. Falam, ai, Adriana, muito obrigada, eu melhorei, eu passo todo o entendimento do que cabe a ela para que aquela melhora continue, seja gradativa, porque eu não faço milagres. Mas aí passa 1 mês, 2 meses, a pessoa tá lá de novo, né? Volta de novo para a caixinha da Matrix. Por quê? Porque é mais cômodo, porque é mais fácil. Aí passam-se 3, 4, 5 meses, a pessoa me procura de novo. Adriana, eu preciso de ajuda de novo. Porque a pessoa não consegue sair. Na conversa que nós vamos ter na semana que vem, vocês vão entender o porquê é tão difícil sair.
dessa matrix, porque ela foi criada para que a gente não saia dela. Até quando a gente desencarna, os seres que vêm acolher a gente, se a gente não tem um coeficiente energético, uma consciência expandida, a gente vai acreditar que aqueles seres que estão ali são os nossos parentes, são os nossos mentores, que estão ali disfarçados para pegar a gente e falar, vamos lá para o túnel da luz. E aí a gente vai de novo para o túnel da luz. Então é muito difícil sair dessa caixa, dessa matrix. Eu falo porque eu atendo as pessoas e eu sei. Não é fácil. Para nós não está sendo fácil, né? Não está. Mas entendam uma coisa, cada um vive o que escolhe viver. Simples assim. Cada um vive a linha de tempo que escolhe viver. Eu já falei que nós temos várias linhas de tempo e essas linhas de tempo, elas estão se entrelaçando, tanto linhas positivas quanto negativas. Qual vai chegar até nós depende da gente. Nós somos seres co-criadores, é por isso que eles se utilizam da gente, porque eles sabem do nosso poder de co-criação. Esse capeta, esse demônio que existe, que as pessoas falam que é Lúcifer, existe um Lúcifer demoníaco, sim, que foi criado pelas nossas formas de pensamento. Existe. Existe um Lúcifer satanista, demoníaco, existe, porque nós criamos ele. Nós criamos ele. Eu digo para vocês que em projeção eu já vi seres de filme de terror que foram criados, que estão lá no mundo astral atuando. Por quê? Porque as nossas formas de pensamento criaram eles. Entendem? Então, a gente precisa se adaptar, a gente precisa respeitar o entendimento de cada um e continuar buscando. Eu vim aqui para falar para vocês, não desistam, tá? Não desistam. Eu queria muito que vocês soubessem responder o que vocês valorizam hoje na vida de vocês. O que a alma de vocês valoriza hoje. O que eu valorizo hoje na minha vida é estar com a minha família, com meu marido, com a minha filha, igual ontem. O Márcio precisou atender alguns clientes no interior. A Alice não tinha aula, peguei a Alice e falei, vamos com teu pai. Hoje eu valorizo a presença daqueles que eu amo. Que seja dentro de casa, que seja dentro do carro atendendo o cliente, como a gente passou o dia ontem. Que seja num parque, que seja em lugares que a gente se sente bem. Eu valorizo o meu bem-estar, a minha saúde, estar com pessoas que eu amo. Isso, para mim, tem muito mais valor do que ter uma casa de alto luxo, do que ter um carro de luxo. Porque eu conheço tantas pessoas que são ricas de dinheiro, mas vazias, né? De sentimentos, de alegrias. É igual a gente sempre passa de frente aos condomínios, né? Os jardins que tem, né? E a gente sempre passa, o Márcio sempre fala, olha o tamanho dessa casa. Você vai olhar a casa, se você for entrar na casa, mora um casal e um filho. E muitas vezes eles nem se veem dentro dessa casa, né? Porque a mulher tem um carro, o marido tem outro, o filho, eles pegam o filho, colocam todos os dias para fazer alguma atividade, então ninguém nem se vê dentro da casa. É uma casa linda, maravilhosa, luxuosa, mas que ninguém compartilha nada dentro daquela casa. Então, se perguntem
O que que vocês valorizam hoje na vida de vocês? O que que vocês priorizam hoje na vida de vocês? E vivenciem isso. Vivenciem isso. Porque a gente não tem mais tempo. Nem para estar tentando mudar a mente das pessoas, e a gente também não tem mais tempo para achar que a gente pode estar empurrando com a barriga o eu te amo que a gente quer falar, o eu te perdoo, ou me perdoa, o abraço, o carinho. Eu conheço mães que têm vergonha de fazer carinho nos filhos, que não fazem, não dão um abraço, são frias, nem no pai, nem na mãe. Eu conheço filhos que nunca falaram para o pai ou para a mãe, eu te amo. E aí, quando perde o pai ou a mãe, se lamenta, mas aí já é tarde, né? Então, a gente não sabe o dia de amanhã. É o que a gente falou aquele dia. Quando a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia, só que a gente não sabe o dia. Agora eu pergunto, e se vocês soubessem o dia, o que que mudaria na vida de vocês? E se eu dissesse para vocês que vocês têm 30 dias de vida, o que que vocês começariam a fazer diferente a partir de hoje? Trinta dias de vida. Pense aí, o que que vocês começariam a fazer diferente? Eu tenho certeza que vocês começariam a fazer as coisas diferentes, ou não. Agora, se eu chegasse para vocês e falasse assim, vocês têm 3 dias de vida, o que que vocês fariam de diferente? E quem garante que vocês têm esses 3 dias de vida? Que nós temos. Quem garante que a gente vai sair de casa amanhã e vai voltar? Ninguém. Então, quem somos nós para achar que somos, né? Eternos donos do tempo? Não somos. Então, o que eu queria falar com vocês hoje era isso. Porque eu sei que muitos estão se sentindo desconectados, eu sei que muitos estão se sentindo sozinhos, solitários, eu sei que a gente está tendo que se encaixar ainda nessa sociedade louca. Eu sei que a gente está tendo que viver a verdade dentro da mentira. E fazer tudo isso sem surtar não é fácil. Sem querer desistir não é fácil. Hoje eu senti um peso que há muito tempo eu não sentia no meio de pessoas. Não quero voltar a sentir isso. Por isso eu vim aqui conversar com vocês. A gente ainda precisa viver essa vida dupla que a gente está vivendo, né? Infelizmente. Porque por mim, os nossos irmãos já chegavam aqui, né? Já chutando, metendo o pé na porta, falando foda-se quem acredita, quem não acredita, né? E como se diz, tocando terror. Eu juro para vocês que eu não vejo a hora. Eu espero que eu esteja aqui para ver. Que vocês também estejam, né? Mas vamos fazer a nossa parte e o que nos cabe por enquanto. Eu, sinceramente, não tenho mais interesse em tentar fazer ninguém acreditar em nada. Hoje eu recebi várias mensagens de Sexta-feira Santa, aí vem aquela mensagem assim, ele fez por nós. Ele não fez nada. Fomos nós, né, que matamos ele, porque ele era uma ameaça. Ele não veio para nos salvar, ele veio nos ensinar como que a gente se salva. E ele foi muito claro em tudo que ele nos ensinou. Tanto que ele falou, se você não se salvar aqui, não é lá que você se salva. Por quê? Porque quando a gente sai daqui, a gente ainda está dentro de uma matriz.
Essa matrix de controle, vocês vão entender na nossa conversa da próxima semana, gente, essa matrix, ela está até a 4ª dimensão. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para onde? A gente não vai para a 5ª, 6ª, 7ª dimensão, não. Quando a gente desencarna, a gente para na 4ª dimensão. Essa matrix controla até a 4ª dimensão. Então, a gente precisa estar muito atento, né? Alguma pergunta, algum comentário? Algum sentimento a ser expresso? Nina, qual é o melhor conselho, além do que a gente sempre você está sempre ensinando para a gente de conexão, meditar e tal? O que a gente pode fazer nesses momentos? Porque essa semana eu tive, como Foi diz, pesado. sentimentos intensos, situações intensas, e tipo assim, eu fiz algo que eu, assim, nunca acreditei fazer, acabei, entre aspas, me dando mal, e depois, assim, eu me explodi, soltei tudo que eu tinha que soltar, e aí eu falei, agora eu tenho que seguir bola pra frente. No fim das contas, é aquilo que eu falo, a espiritualidade sempre tem um ensinamento para nós, porém ela nunca desampara a gente, né? Foi esse o aprendizado que eu tive, eu sempre tenho certeza disso, mas foi tensa. Pois é, mas o que aconteceu te ensinou alguma coisa, né? Com certeza que ensinou. Então, é para isso que a gente está aqui, para aprender dia após dia. A gente não veio para cá sabendo tudo, Silvia. E assim, quando você me pergunta que conselho você dá, o conselho que eu dou é justamente você está tendo essa percepção que hoje você tem, que antes você não tinha, né? Hoje a gente já consegue perceber quando a gente saiu do prumo. Antes a gente não percebia isso. A gente continuava fora do prumo, né? Muito tempo, é. Tempo. É igual eu comecei falando para vocês o que eu senti hoje no supermercado. Há muito tempo isso não acontecia comigo. Hoje eu saí do meu prumo, literalmente. Do meu prumo energético. Eu não explodi com ninguém, eu sei, claro, eu quase enforquei a Alice, mas, né, eu saí cantando pneu no carro porque eu estava agoniada e eu falei, quando eu vi, eu falei, pera, calma, que essa não sou eu. Né? Então, o conselho que eu dou é justamente esse, é você entender, Silvia, que você ainda está vivendo nesse mundo de dualidade, que não é fácil, né, de você lidar com ele. Não foi mesmo. Nós Acho estamos que Deus sendo a quis prova. quis me ensinar que tem muita gente ainda na 3ª dimensão. Exatamente, nós estamos sendo colocados à prova a todo momento. A gente está sendo colocado à prova dentro da nossa casa com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizade. Nós estamos sendo colocados à prova a todo momento. Então, o conselho é orai e vigiai. Sempre. Por quê? Porque parar de se culpar também, parar de se julgar, a gente tem que parar com isso. Ah, mas eu fiz isso errado. Você tá aí, né, se questionando, ai, mas eu fiz isso, foi errado. E você tá aí se julgando, né, se condenando, por que eu fiz isso, eu não devia ter feito. Então, uma coisa, Como é que eu vou mexer? você aprendeu com esse erro. Eu acabei foi uma briga por causa de vaga de estacionamento, gente. Mas eu falei assim, essa aí eu vou brigar, essa eu vou fazer pirraça. Então, a gente está aqui para errar. Porque se a gente não tivesse aqui para errar, a gente nem aqui estaria. Eu já cansei de falar isso para vocês. É. Né? A Rosa falou isso para vocês na segunda-feira, né? Se fosse para ser fácil, a gente nem estava aqui. Então, se está difícil, é porque a gente tem que aprender ainda. É que eu pensei assim, eu acho que eu fui pra briga porque eu achava injusta a situação. E eu já tava engolindo várias vezes. Eu falei assim, não, agora ou vai ou racha. Eu falo assim, acho que foi o estupim pra virar aquela bola de neve e depois aquilo se desmanchar, né?
Silvia, Mas eu penso o seguinte, eu acho que a gente estourar de vez em quando é válido, sabe? Porque eu acho que se a gente não, de vez em quando a gente não soltar, a gente acaba explodindo. E a gente explode por dentro. E quando a gente explode por dentro, é pior. Então, aquela pessoa também que fica ali querendo ser muito perfeita, muito correta, muito certinha, essa pessoa vai sofrer mais ainda. Então, é o que eu sempre falo, muitas vezes, um foda-se mal dado, bem aplicado, vale mais do que 10 sessões de terapia. Eu sou uma bruxa. Eu tenho as minhas armas para lidar com pessoas. Mas hoje eu entendo, e o que eu ensino é que a maior arma é a nossa consciência, é a nossa energia. Mas quantas pessoas hoje conseguem trabalhar só com a sua consciência e com a sua energia? não são todos. Quase ninguém. Quem conseguiu fazer isso foi um Jesus Cristo, um Chico Xavier da vida, um Buda, um Ganesha, que demoraram décadas, né, para Chegar lá. incapazes de fazer isso. Nós ainda não estamos, então por isso eu continuo usando minhas arminhas de bruxa. Né? Não fazendo mal para ninguém, não interferindo no livre-arbítrio de ninguém. Eu poderia ter feito. Isso, nossa, poderia ter feito. Poderia. Mas não... Né? Mas não faço. Eu faço de uma forma que... Enfim. Mas é o seguinte... Estourar de vez em quando é válido, tá, Silvia? Não, o duro que foi... Virou um auê lá no meio da rua, e eu gritando, e eu brava, estressada, e pedindo... Tem gente que precisa que a gente estoure com eles de vez em quando. Não se sinta culpada por isso, não. Eu fiquei com medo, assim, por causa, assim, é a padaria, eu sou representante da padaria, depois aí fica um bufufu que brigou comigo, a culpinha tá cuspindo, assim, na cabeça. Sabe, que em relação a isso aí, sabe? Tira essa culpa da sua cabeça, não fique se culpando. Porque eu falo assim, eu tô tomando porrada faz dias. A pessoa sabe que eu tenho estabelecimento ali, sabe que eu não tenho vaga especial para, assim, recuo para dentro do meu estabelecimento, o padrão de estabelecimento é antigo. E o abençoado me põe o carro o dia inteiro na frente da padaria. Não sobrou uma vaga para o meu cliente. Uma. Que são 2 vagas na frente da padaria, não sobrou uma, 2 parou. O dia inteiro na frente da minha padaria. Aí eu acho que eu tô na razão de eu reclamar, né? Assim, bom, se fosse você, eu já teria pegado o carro do marido, o carro do vizinho, fechado o carro dele e deixado o carro dele lá preso. Sabe? Tinha feito isso. Ou então pega um carro, coloca bem colado de um lado e outro bem colado do outro. E ele vai ter que achar as portas. Quem colocou. A gente precisa fazer isso de vez em quando, não se culpa, não. Não se culpa. Aí eu fui a minha segunda opção, que eu teria na lei, né? De ir lá na Secretaria de Trânsito e pedir uma vaga rotativa de 15 minutos. Aí isso demora alguns meses para sair, mas isso aí resolve, né? A gente tem que, como se diz, a gente tem que ter paciência até com essa nossa justiça, né? Até com a nossa justiça, mas é que a gente dá o jeito de resolver, a gente não deixa a nossa parte para trás, né? Mas é isso que ela está tentando. Então, é isso que ela está tentando. Mas não se culpe, não se julgue, estourem quando precisar estourar, como eu quase estourei hoje. Não comigo. Não estourei com meu marido. Né? Ele só entrou no carro, eu falei, não fala comigo. Você tá bem? Você quer que eu te diga? Ele falou, só quero ficar calado. Cala a boca. Como diz, deixa calado lá até aqui. Deixa eu dirigir que nem Velozes e Furiosos, que isso me deixou feliz. Nossa senhora, meu Deus. Não, gente, não tem como. A gente tem que dar uma escapada de vez em quando. Tem que mandar alguém tomar no, né? Ou vai para PQP, enfim. Não tem jeito. A gente tem que soltar de vez em quando. Porque senão é o que eu tô falando. A gente fica tentando ser perfeito, a gente não é perfeito. Não tem como. A gente não vai nem sair daqui perfeito. Não se enganem, tá? Não se enganem. Então é isso, amada. Não se descontrola, não. Procura o que eu sempre falo para vocês.
procurem tirar, nem que seja... Ontem, gente, eu coloquei o Márcio para ouvir frequência. Eu tô com um problema sério no cotovelo, né? E porque eu tenho condilite, eu sabia que eu tinha no direito, no esquerdo agora apareceu. E eu tomei já 2 tipos de anti-inflamatório, não melhorou, só piora, na verdade. E eu tô conseguindo controlar a dor com frequência, tá? Inclusive, eu vou passar para vocês o canal que eu descobri, que lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado com as frequências, que as frequências estão sendo hackeadas, então você começa a ouvir, você começa a se sentir mal, ao invés de se sentir bem, tá? Vou passar o canal se chama Altas Frequências, tá? Podem ir lá tem frequência para tudo, para tudo. Ontem eu coloquei o Márcio para ouvir frequência, em 2 minutos ele tá roncando, sabe? Então, assim, procurem, eu não consigo. Sabe por que vocês têm esse negócio de eu não consigo meditar? É justamente por causa dessa grade planetária que nós temos, que quando a gente medita, a gente tenta sair dela. Quando a gente faz uma meditação, a intenção é achar uma brecha nessa grade e sair dela. Só que aí você tenta meditar e a cabeça não para, é você batendo nessa grade. É você batendo nessa grade. Se você consegue se centrar, e isso necessita prática. Se você não praticar, você não consegue. Eu vou falar para vocês essa noite o que aconteceu comigo. Eu estou... Gente, as minhas noites estão assim, coisa de Nárnia, vocês não estão entendendo. Então, os sonhos estão muito lúcidos, muito reais, e eu estou ficando consciente dentro do sonho. Então, eu estava num sonho onde a pessoa estava me passando uma informação através de um computador, e o computador era o máximo. Ele era todo transparente, só aparecia as letras em branco, assim, na tela transparente. E sabe quando você está dormindo e você está apertado e você está com preguiça de levantar para ir no banheiro? Quem é que é assim? Né? Aí você fica ali segurando. E aí eu já estava segurando quando eu comecei esse sonho. E aí eu lembro que na hora que a pessoa estava me passando as informações nessa tela, eu sentei na cama para ir no banheiro. No que eu sentei na cama, eu pensei que consciente, eu pensei, eu não vou, porque se eu for, eu vou esquecer a informação que está sendo passada. Eu deitei de novo, eu voltei para o mesmo ponto do sonho, peguei a informação consciente. Olha que interessante, é como se eu estivesse me vendo em outra dimensão. É muito mágico isso, gente. E aí sim, depois que eu peguei a informação, eu levantei e fui fazer meu pipi. Quando eu voltei, aconteceu de novo, só que em outra situação, com outra pessoa, mas já era outra coisa e eu estava consciente ali. Eu estava no sonho pensando, eu estou aqui, tá. Isso requer prática, tá? Isso requer prática, isso não acontece da noite para o dia, não acontece. Então, tirem, gente, tirem. Quando forem dormir, pega o celular, não consegue meditar, não consegue parar a mente, foca na sua respiração, isso já é ótimo. Foca na sua respiração. Existe uma respiração que ela é muito boa, tá? Para quem não consegue concentrar. Ela é o seguinte, eu vou ensinar para vocês. É uma respiração xamânica, tá? Então, vocês vão fazer assim, 2 inspirações rápidas e 2 expirações pela boca rápida. Então, vocês vão fazer assim, Entendeu? Vão fazendo no tempo de vocês. Vocês começarem a fazer isso aí, vocês vão ver, vocês vão começar a sentir uma certa tontura, vocês vão começar a sentir os chakras mais baixos, vão sentir um aquecimento, vão sentir arrepio, tá? Então, essa respiração, ela é muito boa para quem precisa de algo para se concentrar. Então, vocês vão fazer. Tá muito rápido? Faz no seu ritmo. Quer fazer mais lento?
e vai fazendo. Faz isso 10 minutos. Faz antes de dormir, tira ali 10 minutos antes de dormir, coloca um fone, ouve uma frequência, se concentra na respiração, se concentra no tino do ouvido. Todo mundo tem o som da mônada dentro do ouvido. Basta ficar em silêncio, coloca um fone sem nada e vocês vão ouvir aquele. Algumas pessoas estão ouvindo isso mais metálico, tá? Se vocês começarem a ter essa sensação desse apito mais metálico, é porque vocês estão no caminho certo, tá bom? Então, quando aquele pi fica mais metálico, é porque o negócio tá ficando bacana, tá bom? Então, é isso, seres de luz, que eu queria falar com vocês. Eu acho que a gente já tem cumprido hoje mais. Eu sempre falo, gente, eu não vou passar de 1 hora, mas não tem como. Tem como. A gente começa a falar e é muito assunto, né? Eu até queria falar mais, mas não vou não, porque eu tô aqui morrendo de calor, eu vou tomar um banho, vou pedir um sushi pra mim. Alguém que gosta de comida japa? Ah, o Fernando deve comer uma comida japa todo dia, né, Fernando? Não gosto não, Nina, tá louco. Ai, Fernando, você não me entendeu, né? Mas tá bom. Eu tinha entendido de primeira. Ô, Fernando, vou até parar a gravação aqui, para o pessoal não achar que a gente tá falando besteira.